há uma repetição de abram os olhos, sejam cautelosos, sejam prudentes, prestem atenção, vede que vos tenho dito, não sejais enganados, pelos seus frutos os conhecereis. Há um estímulo enorme a que você exerça um certo tipo de juízo. É o juízo do discernimento, o juízo da sabedoria, o juízo que não se antecipa a nada, mas não foge de reconhecer o fruto, pois pelos seus frutos os conhecereis. Espinheiros dão espinho, e quando você vir um figo em alguma árvore, saiba, é figueira, porque espinheiros não dão figos, abrolhos não produzem uvas. Por isso, pelo resultado vocês saberão quem eles são, pelos frutos vocês conhecerão, para que vocês se protejam do lobo, do mercenário, do ladrão, do estelionatário, do sedutor profissional, do adúltero dedicado à intenção de estragar relações. Tudo isso nos é dito para que a gente discirna os tempos, as épocas, para que não sejamos tolos na história, não sejamos os idiotas dos regimes e nem os servos das escatologias insanas. Por isso tudo e para isto tudo, Jesus disse tantas vezes: vigiem, abram os olhos, sejam prudentes, não durmam. A hora em que ninguém sabe, eis que essa será a hora em que o Filho do Homem virá. Não se impressionem com gente que diz Senhor, Senhor, porque nem todo que me diz Senhor, Senhor, tem a ver comigo ou entrará no meu reino. Não se impressionem com gente que diz eu curo, eu profetizo, eu realizo milagres, eu sou poderoso. Não deem a mínima para esse jactante. Prestem atenção em frutos do caráter. Vejam e observem quem ama, quem é leal, quem é fiel, quem é humilde, quem é simples, quem é servo, quem é íntegro, quem é pacificador, quem é generoso, quem é misericordioso, quem tem domínio próprio. Esse é aquele que me conhece, esse é aquele que carrega a minha natureza nele, porque ele dá o fruto do amor do meu espírito. Eu sou amor pelos frutos decorrentes do amor plantado no centro do caráter de um ser humano e que produz todas essas expressões de vida. É por esse fruto que vocês vão saber o que é o que. Milagre não mostra nada. E na maioria das vezes o mundo está cheio de milagreiros mentirosos, falsos aproveitadores, estelionatários, ou de gente que usa o nome de Deus, Senhor, Senhor, só como camuflagem. É pelo fruto que você conhece. E aí, você pergunta, se é pelo fruto que eu conheço, o que eu faço? Você só discerne e evita. Evita o erro, evita a mentira, evita o estelionato, evita o engano. Se afasta desse caminho. Você não é chamado para parar de exercer reflexão que julga ideias. Eu penso o dia inteiro sobre conceitos e ideias que podem ser verdadeiros ou falsos. E eu sou chamado para exercer essa maturidade.
esse juízo de discernimento conceitual. Eu só não sou chamado para aplicar condenações a pessoas. Eu não sou chamado, ao contrário, sou proibido. Por mais certezas que eu tenha no coração, eu sou proibido de separar o joio do trigo. Eu sou proibido de botar uns à direita para a salvação e outros à esquerda para a perdição. Eu sou proibido de dizer que alguns, porque não são como eu acho que deveriam ser, irão para o inferno. Eu sou proibido de trazer sentenças e sou proibido de exercer condenações e sou proibido de ser o carcereiro antecipado desses condenados. Porque não se faz isso, porque eu não tenho capacidade para isso, porque é uma presunção minha, porque na minha relatividade eu não tenho esse poder, porque a minha própria presunção de ver é sobretudo presunção, porque Jesus disse que não tem ninguém, não há ninguém que não tenha alguma coisa turvando o seu olhar, maculando a sua percepção, nublando o seu discernir final. Não há ninguém que não carregue, às vezes, até uma trave enfiada no olho e que consegue daqui olhar um cisco no olho de um irmão, mas não consegue ver a trave enfiada direto no seu próprio olho, lá no fundo. Não julgue, porque você não tem capacidade, você não tem olhar, você não tem visão. Você, no máximo, pode ver os frutos óbvios de uma certa produção para se defender ou para acolher com a alegria calma de quem vai provando para ver se é aquilo mesmo. Mas exercer o juízo que separa, que condena, que destina, não, porque o exercício disso vai colocar você numa situação infinitamente pior. O pior do teu irmão, na maioria das vezes, ainda é melhor do que a tua presunção de visão. O pior do teu irmão é infinitamente melhor do que a trave enfiada no meio do teu olho. Não faça isso, é loucura. Nunca destine ninguém para lugar nenhum. Você corre o risco de, em assim fazendo, estar também se autodestinando. Não julgue para que você não seja julgado. E o critério é o mesmo. O critério que você usa para lá será usado sobre você. A medida que você usa para medir os outros, com ela você vai ser medido e você não vai passar. Você vai pesar mais do que pensava e vai ultrapassar nos seus excessos aquilo que você nem imaginava. Por isso, cuida de ti. Tira a trave do teu olho. Tira esse taco de beisebol enfiado no meio dos teus olhos, enquanto tu pregas contra o cisco no olho do teu irmão, que tu não conheces, que tu não amas, tu nunca deste nada por ele. E mesmo que um dia tu tivesses dado, não faças isso para que isso não volte como uma medida que certamente voltará contra você, sem dizer que frequentemente você é mais cego do que o teu irmão com olho turvo.
com cisco nos olhos. Não se ofereça para ser oftalmologista do próximo quando você carrega uma espada de esgrima enfiada no seu olho, enorme e pendulante. Não faça isso. Se ajude, se cure, se enxergue. Meu senso de juízo, Jesus recomenda que seja usado para eu julgar a mim mesmo. Ele diz, e Paulo repete, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se a gente usasse esse critério que a gente tem para julgar o próximo, para se julgar, para se controlar, para se enxergar, para se admitir na verdade e para se deixar curar na verdade, ninguém nos julgaria e nada nos julgaria, porque estaríamos vivendo da maneira mais honesta possível, procurando submeter a nossa vida à verdade que a nossa consciência conhece. Jesus disse, conheça a verdade para você, não para o seu próximo. Discirna para se entender, não para debulhar seu próximo. Porque se você fizer isso contra ele, tanto mais quanto você se especialize nisto, mais você acumula juízo. Juízo sobre a sua própria vida, sobre a sua cabeça, porque inapelavelmente vai voltar. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o critério que julgardes, também sereis julgados, e com a medida a qual medirdes vós, também sereis medidos. Não te ponhas a buscar ciscos na vida do teu irmão, ou mesmo que sejam camelos, estão na vida dele. Quanto a ti, te enxerga e olha a trave no teu olho. Se tu te curares na verdade todo dia, quem sabe um dia, com amor, com uma licença muito obsequiosa e amorosa, você consiga tirar o cisco de alguém que, percebendo que você olha a vida com amor e sem juízo, peça ajuda a você. Do contrário, não faça isso. Porque tanto mais quanto você faz, mais você garante a severidade do seu próprio juízo. E eu não estou falando, como já disse no início, desses juízos constitucionais, ou do Estado, ou das legislações, ou dos regimentos humanos. Eu estou falando, e Jesus falava não disso. Ele está falando de juízos morais, juízos éticos, juízos escatológicos, juízos que destinam os homens para a danação, ou que separam homens, ou que criam supremacismos e separatismos. É disso que Jesus está falando, e Ele está dizendo, vai chegar teu dia, vai chegar tua hora. Mesmo que você escape disso na terra, passando pelo mundo, soltando o pum da sua presunção na cara dos humildes, arrogantemente levantando muralhas entre eles e considerando-os a ralé dos humanos, mesmo que você não receba o troco ainda aqui em vida, mas a primeira coisa que vai te acontecer, quando você botar a cara para lá da eternidade, é que isso vai voltar com aquele peso esmagador das coisas eternas. Antes você tivesse sido disciplinado aqui, entre o berço e a sepultura, do que experimentar a angústia da alienação, da separação, do juízo, do menosprezo com o qual você julgou as pessoas
e que vai voltar com categorias de qualidade eterna como experiência para a tua alma perversa. Não faça isto. Estou dizendo a você em nome de Jesus. Não faça isso. Se arrependa dos seus juízos agora, para que eles não se transformem nas sentenças superlativizadas, coligidas, imputadas e designadas sobre e contra a sua vida. Essa palavra não falha. Essa palavra não falha. Essa palavra não falhará em tempo algum. Não brinque disso. Isso não vai brincar com você. Jesus, 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 Jesus. A grande maioria de nós, até os que entre nós busquem da melhor maneira possível evitar essas coisas, mas a grande maioria nelas escorrega, derrapa e cai. E há aqueles que acham que é seu direito viver para si, praticarem, para assim se tornarem, e que cavam suas sepulturas e já começam a cobrir-se com a terra do seu próprio juízo. Salva-nos disso, salva-nos hoje, salva-nos desse inferno, salva do pior de todos os juízos, que é a volta do nosso juízo sobre a nossa própria vida. Porque, como tu disseste, de cada palavra, ato, ação ou omissão, frívolos, que pronunciarmos ou realizarmos, disto tudo daremos conta no dia do juízo. No dia da luz, inescapável e inadiável. Dia pelo qual cada um de nós atravessará. Ajuda-nos a nos julgarmos hoje e a nos deixarmos julgar pelo Evangelho, para que sejamos curados ainda no caminho, para que não tenhamos que conhecer o inferno como disciplina. Porque tendo andado e andado com todas as oportunidades do perdão e da graça, preferimos ser os atormentadores dos diferentes. Salva-nos da nossa própria soberba de julgar, que é nojenta e que é insuportável. É o que eu te peço que tu realizes no meu coração e no coração de cada um que me ouve hoje, ouvindo a voz de Jesus, porque tu falas, Senhor. É o que eu te peço. Em teu nome. Amém.